No Doses de Saúde de hoje, nós vamos falar sobre um problema sério que acomete principalmente, quase que na totalidade, crianças. É o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, é o TDAH. Nós vamos falar, dar uma esmiuçada nesse tema aqui com um profissional da área, Dr. Edson Pena Fayad, que é pediatra. Dr. Edson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar aqui com a gente em nossa bancada desse Dose de Saúde tão importante de hoje. Eu que agradeço o convite, né, e o prestígio do teu Orley aqui me chamando para É isso. conversar um pouco sobre esse tema. O prazer é todo nosso. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Bom, o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, é um transtorno neurobiológico com causas genéticas caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação e impulsividade que podem surgir na infância e acompanhar a pessoa por toda a vida. Doutor, é só para a gente começar a nossa conversa aqui, quais são os principais sintomas desse TDAH? Tem crianças que são as desatentas, né, aquelas que você delega função, que elas não prestam atenção, ou aquela criança que você pede uma, 2, 3 vezes e ela está desligada, não consegue, executar uma tarefa até o término, não concentra, nas atividades, ou fica atenta a pequenos detalhes que não consegue fazer com que ela Hum, progrida no que ela certo. está fazendo. Essa criança é desatenta. E tem aquela hiperativa que não consegue controlar, fica muito agitada, né, fica Hum, todo correndo, né. certo. Tem um meio termo também entre esses dois? Tem o misto, tem a O criança que é misto. desatenta e ela é agitada. Deve ser para os pais é um drama, né? É, Dificuldade. até pela dificuldade até de aceitar o diagnóstico, né. Exato. É. Muitas vezes os pais, eles acham que simplesmente é uma criança que está teimando, uma criança que está uma criança que está custosa, né, eu uso muito esse termo. É. E na verdade não, é uma criança que está ali gritando pela ajuda e e os pais não conseguem enxergar ou não aceitam o diagnóstico quando ele é dado. Hoje nem tanto, mas eu me lembro ainda, eu bem mais novo, bastante tempo atrás, de colegas desse jeito que eram punidos na palma da mão, às vezes até de pedaço de pau, sei lá, espancando os filhos. Esse menino não toma jeito, esse menino não fica quieto, esse menino é um capeta que não sei o que e tal. É o É, TDAH. muito possivelmente. Tem muitos casos que existem falhas de educação, né, Ah, sim. formas com que o pai trata, ou é pelo excesso, como o senhor citou, batendo e tudo, ou então pais omissos. A criança faz o que quer, a hora que quer. Isso até dificulta um pouquinho a gente chegar num ponto de falar assim: "Não, isso é um TDAH ou isso é falta de limite". É. Né, eu sempre falo que a criança é igual um rio, tem que ter limite dos 2 lados para existir o rio, senão não tem curso. E Uhum. a criança, quando não tem limite, acaba se perdendo um pouco nisso. E aí torna um pouquinho mais difícil, não impossível, de fazer o diagnóstico ou não de TDAH. Uhum. É comum o pai preocupado com esse tipo de comportamento da criança e levar para o pediatra, para você, no caso, para. Normalmente, essa criança, pelos pais, ela é encarada que, de fato, é uma criança mais agitada do que outras, Hã. exceto quando a criança deixa de fazer as funções, as delegações das tarefas de casa, né, ou até a Hum. própria tarefa da escola, tem reclamação, que eles procuram um profissional, mas normalmente as queixas e as indicações para procurar o profissional vêm de um ambiente externo à família para levar Hum. ao médico. Por exemplo, a escola, olha, eu não estou dando conta, ele não para sentado, ele levanta, fica atormentando os colegas, ele não faz uma tarefa, ele não tira nota boa na prova, porque isso, ele tem prejuízos nas atividades, né. O TDAH, ele, por definição, ele tem que ter prejuízo em 2 locais diferentes. Uhum. Às vezes é uma criança que ela é teimosa dentro de casa, não faz nada dentro de casa, mas vai na escola e se comporta tudo bem. Então aí a gente acaba identificando ali no ambiente familiar, provavelmente ela não tem um limite, não tem Uhum. um
não teve a obrigação de fazer até então e ela se sente naquele direito de não continuar não fazendo. Uhum. E na escola, como tem hierarquia, ele sabe respeitar, ele senta, ele se comporta lá. Essa criança tem que ser olhada de uma forma diferente, não é possivelmente um TDAH. Agora, a criança que tem é na escola, é com os amigos, é em casa, é uma criança desatenta ou impulsiva, aí sim, eles acabam tendo essa indicação de procurar o profissional. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Os mais antigos dizem até hoje, os mais antigos, como eu, por exemplo, que brincava assim, que criança você tem que segurar, você não tem que empurrar, né? Não, essa criança ela é muito paradona, não sei o que, tal, a criança tem que ser esperta, tem que pular, tem que isso, que aquilo. Tem que ter um meio termo, né? Também não é. Sim, hoje os pais também, eu vejo muito, eu brinco muito com meu pai, fala assim que hoje na escola é todo mundo bonitinho, não tem um menino que não vai na diretoria porque brigou com o outro, então hoje todo mundo muito moldado, né? É, Antigamente não, antigamente a gente tinha, eu ainda participei um pouco dessa geração de crianças que eram levadas, que faziam bagunça e tudo, mas respeitava a hierarquia, executava as tarefas, tinha todo, é. a gente tinha muita energia. Hoje, infelizmente, eles gastam a energia deles, ou não gastam, né, em tela. E isso atrapalha muito também. Quem estudou no colégio estadual aqui em Uberlândia, como eu, que deve se lembrar lá tinha uma coisa famosa que chamava Debaixo da Escada. Debaixo da escada era para onde era levada a turma que aprontava mais. Entendeu? Algumas vezes eu tive o prazer de ficar lá, Frequentou lá. debaixo dessa escada lá. Era uma coisa assim que hoje seria um bullying terrível, sabe? E eles colocavam a gente assim no corredor, entendeu? Virado de frente, de costa para a parede, né? Normalmente antes do recreio, para passar todo mundo lá e ver que você estava lá. Mas algumas pessoas ficavam chateadas, tinha pai, tinha mãe que ia lá reclamar que meu filho, não sei o quê, tal, tal. Mas o seu Vadir, que eu lembro bem, o seu Vadir, que é Oswaldo Vieira Gonçalves, que era o diretor, grande Oswaldo Vieira Gonçalves, ele falava que aquilo ali consertava as pessoas, transformava aqueles meninos em homens. E realmente deu certo aquela coisa, né? Eu não posso fazer isso, porque se eu repetir, volto para lá. Então, é aquele castigo leve, né, para evitar uma coisa pior lá para frente. Sim. Os pais que não reconhecem essa hiperatividade, hoje, o doutor Edson, essa criança, né, essa pessoa, pode pagar um preço mais caro lá na frente. Né? Pode porque, como existe controle e tratamento, na verdade não tem como você tratar de uma coisa que você não sabe que tem. Se Uhum. você não acha que tem um problema, um distúrbio de atenção, você só vai sofrer isso lá na frente, quando todo mundo estiver avançando e você vai ficando para trás. Ou tendo que sempre ter alguém para te empurrar. Uma hora essa pessoa que te empurra para poder ir É. não tá lá, e aí você vai acaba ficando para trás. E se isso é tratado, identificado desde criança, conduzido da forma correta, tudo certinho, há grandes chances de eu sei que eu tenho TDAH, eu sei como me portar, eu sei como que eu devo agir, frente à situação, sei a quem procurar, profissional, etc. Uhum. Então, consigo caminhar com todo mundo se eu sei que eu tenho e procuro tratamento. Se eu não consigo, aí eu acabo ficando para trás. Medicamentos resolvem, doutor? Olha, ajuda, né? Tem que ser muito bem empregado, né? Temos classes hoje de medicamento que
que podem ser utilizados, mas isso depende muito de grau, uma indicação precisa, Uhum. porque senão você vai dar lá Ritalina para todo mundo, né? Não é assim que funciona. Muitas vezes a criança, com a terapia, com o tratamento, com tudo certinho, com a parte psicológica, tudo certinho em dia, resolve super bem, a criança entende, consegue controlar e vamos bem. Porque se a gente for tratar todo mundo, acaba que medicamento tem efeito Fica lugar colateral, comum, né? né? Fica todo mundo tratado como receita de bolo. E na Uhum. medicina não tem receita de bolo. Cada pessoa, cada criança tem que ser identificado um ponto a ser mais importante de agir. É óbvio que na necessidade do tratamento medicamentoso vai ser lançado mão. Uhum. O, o desatento. Tem aquele menino desatento que parece que é meio bobão, assim, mas não tem nada a ver, né? Não, É parte é parte da da doença. doença. Ele não consegue, por exemplo, concentrar. Você pega e fala assim: olha, você vai acordar, arrumar sua cama, dobrar sua roupa, vai tomar um banho, escovar os dentes e almoçar, tomar seu café da manhã. Uhum. No meio da tarefa ele se perde, na hora que você chega lá e tá lá jogando, fazendo bolinha de papel, jogando na janela. Ô, você fez o que eu te pedi? Não, não fiz, esqueci. O que que era mesmo? Aí você tem que repetir 2, repetir 3 vezes para a criança tentar entender e muitas vezes ainda assim não consegue. Ou então tá lendo um texto escolar, no meio do texto ele já está pensando na morte da bezerra. Já perdeu, o que que eu li para trás? Aí ele já começa, ele volta uma, volta duas, volta 3 vezes e acaba desinteressando do que está Isso fazendo. acontece muito com adulto também, né? O adulto que não foi identificado lá atrás e não foi tratado. Olha só. De alguma forma, doutor, esse TDAH, ele pode ser confundido com o autismo? Olha, ambas as doenças, elas têm É um manifestações que transtorno, né? são transtornos e que elas levam a ter um prejuízo em sociedade, né. Quando eu falo assim, um prejuízo em sociedade é que o autismo, ele tem você não consegue ter um convívio com outras pessoas de acordo com o que a sociedade espera. É uma criança Uhum. diferente, eu não falo que ela é especial, ela é uma criança diferente. Ela tem uma visão de mundo diferente, esse é o autista, né, dos diversos graus. E se a gente não entende a forma E nós diferente dele temos ver até cientistas autistas, né? sim, o Einstein era. É, O Messi é autista, pois tem é. autismo, né. Então, isso não prejudica a pessoa a ser reinserida, né, de acordo com a sua, eh, com o seu detalhe, né, vamos falar Uhum. que é um detalhe, né. O TDAH, ele tem essa dificuldade, mas não por, ser diferente ou ver diferente, é por muitas vezes ele acaba, se vamos falar do hiperativo, ele atrapalha, ele atrapalha. Se ele não se trata, acaba que, principalmente na infância, não, os coleguinhas vão acabando deixando ele de lado porque ele atrapalha. Ele não Hum. quer, diferente do autismo que ele quer ficar mais retraído, ele é uma criança mais recatada, o TDAH, o hiperativo, ele vai e fica importunando, os próprios colegas excluem ele, Fica a ovelha negra do fica grupo, né? ovelha negra. Então, eles têm um impacto no convívio social, mas com causas e visões diferentes, que talvez Uhum. que quem esteja lá na escola ou no trabalho não consiga definir. Por isso, a ajuda do profissional para poder identificar e fazer a abordagem correta. Voltando lá no tratamento, é necessário, em alguns casos, uma equipe multidisciplinar para cuidar desses casos de Sempre é, TDAH? Sempre sempre é, é. né? É, por diversos motivos. É óbvio que muitas vezes um neurologista ajuda, às vezes um psiquiatra, o próprio pediatra, que o pediatra ele tem uma visão global. Sim. Não adianta eu chegar para você e falar só do seu problema neurológico, só do seu problema psiquiátrico. Falando problema, não gosto muito de usar, do seu detalhe, né, neurológico, psiquiátrico. E a pessoa que está aqui não enxergar um todo, né? Eu estou vendo a parte global, não, mas você precisa, para poder melhorar, que faça uma avaliação com um fonoaudiólogo. Muitas vezes o TDAH, ele Uhum. tem ele gagueja,
ele não consegue, ele se sente muito agitado na hora de haver alguma reunião, alguma palestra, alguma coisa, e ele Uhum. vai tendo dificuldade. Então ele tem que ter um fono, ele tem que ter um psicólogo, ele tem que ter ou um neuro ou um psiquiatra para fazer o acompanhamento. Então a equipe multidisciplinar ela é muito importante. Uhum. Eu diria que ela é uma condição sem a qual não. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Berger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira que veio para quebrar paradigmas. A pessoa ansiosa, aquela pessoa que está no ponto de ônibus, está esperando, gente, esse ônibus não chega, tá no cinema, esse filme não começa, essa coisa toda. Isso pode ser um transtorno? Ou é inerente ao ser humano? Há prejuízo no convívio social por isso? Se a resposta for sim, Uhum. né? Olha, eu estava esperando um ônibus e esse ônibus não chegava, e aí eu fui ficando ansioso e entrei em crise de ansiedade generalizada. Óbvio. Pode ser É. só a parte de ansiedade ou pode ser um TDAH manifestando de uma forma Hum. mais ansiosa, né? Eu sempre olho se a queixa tem prejuízo nas relações de sociedade. Tem muita criança que você fala assim: nós vamos viajar daqui 2 meses. Ela começa a ter dor de barriga, dor de cabeça, vomitar, hoje. E a viagem daqui 2 meses. Então, é um TDAH? Talvez mais uma crise de ansiedade. Tem muita confusão quanto a isso. Uhum. E o adulto sofre muito com isso, né, essa questão dessa ansiedade. Sim, A prevalência do TDAH é mais em homens? sim. Estima-se que hoje em torno de 5,3% da população, né, de crianças, né, no mundo tenham TDAH. E essa proporção, ela gira de 2 a 3 homens para cada mulher. Falar assim, por quê? Muitas vezes a mulher ela não tem essa característica hiperativa, ela é uma pessoa que só ela tem o desatento e tudo, e muitas vezes passa despercebido, porque quando fala TDAH, você pensa naquele menino que está derrubando É. tudo, né? E aí esse é o que a escola vê. E aí a menina acaba sendo, às vezes, subdiagnosticada. Eu penso que possa ser por aí o motivo de ter essa proporção. Geneticamente falando, existe a passagem de. Eu estava lendo em torno de 80% dos casos de familiares, né? Genética, Uhum. carga genética. Mas na mulher ela tem uma manifestação diferente. Quer ver um exemplo de TDAH? Aquele cara que fica o tempo inteiro assim, balançando a perna. O tempo inteiro, Uhum. balançando a perna, fazendo assim, não consegue parar quieto, não consegue, transpira, fica parecendo que está sempre ligado. Esse é um dos tipos de Nossa, TDAH hiperativo. isso é tão comum a gente ver, né? É. Essa agonia, essa ansiedade, essa coisa toda. E você sabe que eu acho interessante? Esses dias eu estava lendo sobre isso, porque a gente sempre vem novidade, vem tudo. Aham. Eu até publiquei lá no meu Instagram um áudio 8D. O áudio 8D que ele tem uma movimentação da música na cabeça e ajuda muito o TDAH a colocar as ideias em ordem. Ó, Então, quem quiser entrar lá, dr, né, de Dr. Edson Fayad, entra lá no Instagram, tem lá um áudio curto que você pode colocar em looping para poder ouvir, ou então entrar no YouTube e procurar pelo áudio para ouvir. Ou você coloca o fone, ou você coloca o celular debaixo do queixo para escutar. É muito interessante, você vai sentindo o áudio indo de um lado para o outro e vai dando uma organizada daquela desacelerada. vamos repetir. Dr. Edson Fayad, Fayad com Y, no YouTube. No Instagram. No Instagram. Doutor, né, o Dr. Aham. Edson Fayad no Instagram.
Beleza. Então, você que tem interesse nessa matéria, é bom dar uma pesquisada lá. Doutor Edson, nós falamos aqui do diagnóstico, tudo e tal. A participação da família nessa história toda é muito importante, né? É a base, é quem que deve apoiar em qualquer situação que tenha na vida, e o TDAH não foge disso. Se dentro da própria família há incompreensão, há negação, dificilmente esse tratamento vai ser com êxito. Uhum. O entendimento é aquilo que nós falamos no início, né? O entendimento dessa doença por parte dos pais é muito interessante, porque o contrário disso vai custar caro lá na frente, né? E muitas vezes eu no consultório chamo a atenção dos pais o seguinte, ou o pai ou a mãe começa a ter aquela parte negativa, e eu chamo a atenção para eles o seguinte, falo assim, você quer ser aquela pessoa que não é convidada para ir a uma festa de aniversário de um amigo porque eles não querem que seu filho vá lá porque ele vai mexer, porque ele vai fazer bagunça. Você quer isso para você? Aí eles param e pensam, não, fala a verdade, isso já aconteceu comigo. Então parece que dá um clique nele para, Uhum. opa, parece que não é tão assim. É. Atividade física e atividades até, eu estava lendo, acompanhando lá no Google, uma pesquisa sobre isso, que meditação também faz bem para ajuda? Sim, a meditação ela organiza as ideias, a pessoa fica um pouco mais naquele momento mais introspectivo, Mais então zen, isso né? isso dá uma sensação de calma e dá uma paz. O exercício físico pela liberação de endorfina, né, óbvio que isso Uhum. é uma sensação de prazer e a criança ou o adulto vai ficando um pouco mais calmo também. E em contrapartida que vem outro ponto aqui da nossa sociedade é como que estão as relações sociais hoje. Não tem mais aquela de antigamente: "Ô, vou tocar lá na porta da casa do Ornei, vamos lá, jogar uma bola, vamos fazer uma coisa". Não, pega aí seu celular, vamos jogar um Roblox. Aí fica Uhum. lá todo mundo jogando Roblox, aí tira pra lá, tira pra cá, muita informação, muita velocidade, e a cabeça do menino tá ali rodando, girando, girando, girando. Isso libera muito dopamina, o menino fica doido, Essa questão das telas deve prejudicar bastante, né? certamente. Isso pode ser que tenha potencializado alguns diagnósticos que até talvez não fossem um TDAH propriamente dito, mas Hum. por conta do meio que aquela criança tá, e olha os desenhos de hoje, olha os desenhos de antigamente, Hum. né, os desenhos antigamente tudo quietinho, lentinho, hoje é muita luz, muita transição de cena e cor e tudo. O menino não tem como ficar, calmo vendo aquilo, não tem jeito. Isso já é feito para viciar mesmo, né? Para Uhum. segurar o moleque ali na poltrona. Desculpa, nós já falamos daquela coisa horrorosa que o pai que desconhece a doença e parte para a ignorância, né, vamos dizer assim, no castigo com o filho. O, o, o entendimento, você já disse isso, o entendimento e a aceitação por parte da família é fundamental. É condição para o tratamento exitoso. Uhum. Bom, os medicamentos nós já falamos, né? Sobre a importância dos medicamentos também. Só abrir um detalhe aqui, Hum. depois eu não tive a curiosidade de olhar, até porque não é uma parte de medicamento que eu prescrevo em consultório, deixo mais para o especialista. Mas depois cabe a gente pesquisar e fazer uma reflexão. A quantidade de Venvance prescrito nesses últimos tempos,
que é um dos medicamentos para concentração, para tudo. Eu Qual é o nome vejo do medicamento? Venvance. Venvance. Isso mais adulto que usa, mas a quantidade de medicamentos prescritos para nesses últimos tempos está assim absurda. Todo dia eu vejo alguém que toma Venvance, Adulto, tudo. adulto. É Então, calmante? O que é isso? ele ajuda na concentração. Venvance. Então, assim, isso chega a ser assustador. Gente, é comprado, liberado em Não, farmácia? não, com receituário. Assim. Com receituário. Então, existe uma prescrição e receituário retido, né? Uhum. Então, é um grupo de profissionais que tem aquele receituário que passam ele, mas tem muita gente usando. Porque a gente sabe que as coisas aqui não acontecem como deveria ser, né? Tem sempre uma farmácia que conhece alguém, que tem. conhece alguém que consegue uma Tem. receita. Tem. Sempre tem. E isso vicia a pessoa, esse remédio? Acaba viciando, né? Acaba criando dependência. Não, para eu estudar, eu presto um concurso, eu sou advogado, eu quero prestar um concurso para ser juiz e eu preciso do Venvance. Aí toma o Venvance, consegue. Não, agora eu tenho que estudar um caso que eu tenho que julgar, eu tenho que tomar Venvance para estudar. E acaba que ele atrela o desempenho dele ao uso da medicação. Se eu não tomar, eu não consigo ter um bom desempenho. E aí vira vício. É uma droga, né? Não deixa de ser uma droga. Isso tem algum fundo de hereditariedade? Sim. O transtorno? Cerca de 80% é passado de pai para filho. Então, se tem um pai ansioso, tem um filho ansioso, ou a mãe, enfim. Interessante isso. Ou probabilidade tem ansiedade ou até o próprio TDAH. Tem muitos casos, doutor, de TDAH hoje, por exemplo, você atende muitos casos? Tem bastante, assim, mais do que o que eu imaginasse que fosse, Sim. né? Mas, como eu disse, a prevalência de 5,3% de criança é muito. Para cada 100, 5 são. É muita coisa. Os pais, como é que é? Os pais chegam preocupados, querendo saber o que é, como é que é. Esse menino não dá sossego, esse menino é muito quieto. O muito quieto, ele já fica mais preocupado com o autismo, né? Assim. Mas eu vou falar, assim, muitas vezes eu tô lá no meu consultório, sentado, faço a consulta. Eu lembro muito bem quando eu era menino. 7 anos, morando lá em Catalão, caí do portão, fazendo bagunça. A gente tá conversando lá. Quebrei o braço, fiquei 9 meses engessado. E aí eu vinha de Catalão para Uberlândia, e meu pai estava morando aqui, estava na transição de mudar de Catalão para cá. Minha mãe me colocava num ônibus lá em Catalão, se fosse isso, meu pai ia me preso. O pai do Edson Fayad é o doutor Gilson Fayad, também pediatra. Se fosse hoje, eles iriam presos, porque ela me colocava num ônibus lá e meu pai me buscava na rodoviária aqui. E eu descia, eu lembro direitinho, doutor Dagoberto, ortopedista, até hoje está aí, na ativa, um grande médico. Sim, e eu lembro que eu ia na consulta e meu pai falava assim, sentado, responde o que ele te perguntar, chega, dá bom dia, boa tarde, boa noite e agradece no final. Não encosta em nada. E a gente ficava lá parecendo uma estátua. Hoje no meu consultório, como é que é? Não digo que é sempre assim, mas que são aqueles pais permissivos. O menino chega, ele vai em tudo quanto é canto do consultório, ele mexe onde não era para mexer. E alguns pais, óbvio, corrigem, vão lá, chamam atenção. E a criança, ela é exploradora, isso faz parte dela. Claro. Mas a partir do momento que há uma negativa de não, aí não pode, a criança ou obedece, ou aquela que não obedece que fica ali, a gente já começa a falar, peraí, pediu para não ir, tá indo. Então eu acabo chamando atenção para esses detalhes lá dentro do consultório. E tem os pais que menino mexe, abre coisa, joga no chão, quebra, tá tudo certo. Da birra. A birra da criança, né? A birra é a criança insatisfeita com alguma coisa. Isso aí, existe muito a questão da birra, né? Que você vê que é uma coisa que a criança está querendo alguma coisa que ela não conseguiu. E existe a criança que ela dá a birra porque ela não tem limite. Sempre ela ela queria sentar na cadeira, conseguiu. Aí, no que ela conseguiu, não teve objeção, ela quer ficar em pé. Conseguiu, não teve objeção, ela sempre vai testando o limite do pai e o pai não dá limite.
E aí essa criança é que acaba tendo aquela expansibilidade, uma criança expansiva, que acaba tomando conta do lugar. Falta um não, né? O não, às vezes, dói muito mais na Dói. gente que é pai do que na criança, mas ele é muitas vezes necessário. Eu repito sempre aqui uma coisa que aquele psicoterapeuta o famoso Léo Freiman diz, de vez em quando. Olha, eu assisti uma palestra dele aqui em Araguari. Ele fala que todo executivo de sucesso, todo empresário de sucesso, teve uma mãe chata, um pai chato. Teve. É esse que, por exemplo, que está lá no seu consultório, chega lá com o menino e fala: tira a mão daí, não põe a mão, não pode. Né? É o tal do não, Sim. e é uma grande ferramenta. E hoje, voltando ainda para a parte do celular, eu falo muito com os pais dos meus pacientes o seguinte, que a falta da brincadeira lúdica, como ela sempre foi da nossa época, ela está atrapalhando demais as crianças. Por quê? Vamos lá. No celular ou na televisão, ele quer assistir o desenho X, ele põe. Cansou, ele vai para o desenho Y. Na nossa época, primeiro era TV Globinho, Uhum. um pica-pau depois ali do almoço no SBT, e depois era só de novo na TV Cultura ou na Manchete. Que a gente ia lá, assistia, perdeu, acabou, só no outro dia da escola para os seus colegas te contarem Uhum. e tudo. Hoje os meninos é tudo na velocidade, tap, 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 trocando de um para o outro. Mas vamos lá, como é que eram nossas brincadeiras? Espera, vamos lá para o parquinho. Vamos naquele escorregador ali. Aquele escorregador pode ter ou não ter uma pessoa organizando a fila. Então, hierarquia, tem alguém organizando a fila. Se existe fila, existe a vez do outro. Eu tenho que estar aqui esperando a minha vez. Por mais que eu escorregue e queira voltar a escorregar de novo, eu tenho uma fila para ir para trás. Eu tenho que respeitar a fila. Eu vou lá, chega a minha vez, eu escorrego. Se eu quero furar a fila, o que acontece com todo mundo que está aqui? Me reprime. Uhum. Opa, peraí, se eu fizer alguma coisa que não está indo de acordo com a regra da brincadeira, eles vão me tirar da brincadeira. Então é melhor obedecer, vamos lá pro fundo. Aí você já fica marcado, né? Na próxima reunião você já está. Não, mas eu tô falando do que a criança aprende numa Sim, brincadeira. sim. Vamos pular uma amarelinha, eu tenho que jogar a pedra aqui no 2. Joguei a pedra no 2. Se eu pisar no 2, eu tô fora, pode acontecer o que for. A regra é pulo 2. Então a gente cria regra, cria raciocínio de como que você vai resolver aquele problema, como é que você vai tacar a pedrinha, como é que você vai fazer o pulo para tudo dar certo. Você não pode trocar de perna. Então, assim, a brincadeira, ela educa muito, muito mais do que a gente pensa. A Muito. brincadeira, ela não pode deixar de existir na vida da criança. Não é do seu tempo, mas eu já estou bem na frente. Você falando nessa questão da honestidade das crianças, né? Eu me lembro que a gente brincava de cowboy. Né? Às vezes era sempre à noite, e eu comecei a trabalhar bem cedo com meu pai na oficina, meu pai era marceneiro, e a meninada na vila onde a gente morava, no Martins, todo mundo trabalhava. Então a gente reunia à noite para brincar. Né? E era aquela história, né? Às vezes estava meio escuro, você apontava o revólver, quer dizer, revólver de plástico, pau, te acertei. Não acertou, não, acertei. Não, então acertou. Então vamos Sabe, morrer. né? Então tinha aquela coisa de confiança. Entendeu? Os jogos que tinham de finca, tudo. A gente está comentando isso tudo para mostrar que a questão da liberação de energia da criança, que hoje a meninada fica muito presa aqui, tudo isso é fator de melhoria, de piora, né? Piora. Do comportamento das Sim, crianças. porque a criança fala que era um barril de pólvora. Uma hora explode. Se ela tá ali quietinha, se essa pólvora você não tá consumindo ela o tempo inteiro, uma hora explode e começa a mexer em tudo. Não tem jeito, a energia, ela é uma só. Ou você gasta ou você acumula. Se acumular, você tem que... E tem que saber gastar. Tem que saber gastar, tem que canalizar a energia. Uhum. Doutor Edson, o que mais temos para falar sobre isso? O assunto a gente pode ficar até amanhã se quiser, né? Vai longe. Uhum. Então, assim, fica aqui, se tiver dúvida, depois pode me mandar lá no Instagram, a gente faz um segundo momento aqui. Isso, doutor Edson Fayad, você está no OMC, né? No OMC. Então, as dúvidas é só procurá-lo. Estou à disposição. Isso. Doutor Edson, que prazer tê-lo aqui em nosso Dose de Saúde de hoje, foi um prazer enorme. Viu?
Prazer foi conteúdo que meu. você dispensou para o nosso público aí também, com certeza será de muita, muita valia, muita utilidade. Precisando, a gente está à disposição lá no MC, pode me procurar para qualquer coisa que. Não só o TDAH, viu? Sim, sim, E a pediatra. meninada anda precisando. Isso, Estou à isso disposição. é uma das E atividades. me coloca à disposição também para vir discutir de quaisquer outros Com temas certeza, ou dar um segundo tempo desse. com certeza. Muito obrigado. Que eu agradeço. E para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Até a próxima.